Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fonte e essa é a nossa 12ª aula do curso completo de PHP. Pois bem, um recurso importante disponibilizado pelas linguagens de programação moderna é o tratamento de exceções. O tratamento de exceção ele nada mais é do que a possibilidade de alterar o fluxo normal de uma execução de um código quando alguma condição de erro, isto é, algo excepcional ocorrer, e permitir com que o desenvolvedor possa fazer um desvio deste fluxo e possa dar um devido tratamento para essa exceção. Pois bem, com o advento do PHP 7, uma nova taxonomia de tratamento de exceção foi desenvolvida. E nessa raiz dessa taxonomia surgiu uma interface chamada Throwable. Em português, poderia ser traduzido como algo lançável ou até jogável. Pois bem, embaixo dessa hierarquia ficaram as exceptions e os errors. Observem que o Throwable é a interface que é praticamente pai de toda essa taxonomia. E ele possui dois filhos, a classe Exception e a classe Error. Em Exception, temos dois subtipos de exceção, as Logic Exceptions e as Runtime Exceptions, e cada uma delas com seus filhos. E no lado Error, temos aqui dois níveis de classes de errors. Pois bem, toda exceção ou error que for lançada utilizando alguma dessas classes ou extensões dessas classes, isso é, especializações delas, são passíveis de serem tratadas utilizando o bloco de try-catch. Qualquer tipo de erro que não estiver nessa taxonomia, isso é, algum erro que não implemente a interface throwable, ele precisará de algum outro recurso para que possa, se possível, ser tratado ou suprimido. Então, no PHP, basicamente, iremos dividir os erros em dois tipos: os erros throwables e os erros não throwables. Os erros throwables são os que nós poderemos usar o try-catch, e os não throwables serão o que nós precisaremos utilizar outros recursos, tá? Como set error handle ou até utilizar o arroba para poder suprimir o erro. Vamos agora começar a ver primeiro como tratar um erro que pertença a essa taxonomia. Bem, quando eu tenho Throwable, eu posso utilizar um bloco chamado try-catch. Esse try significa que todo bloco de código, dentro do bloco desse try, caso ocorra alguma exceção ou erro, nós poderemos, por assim dizer, capturar ou tratar através do bloco catch, aonde nós poderemos especificar o tipo de Throwable que nós queremos tratar e automaticamente receberemos uma instância dele e através de métodos como o getMessage poderemos ser capazes de recuperar a mensagem da exceção ou erro original. Então vamos fazer um pequeno exemplo para ver como funciona. No PHP eu começo com um bloco chamado try e obrigatoriamente eu preciso ter pelo menos um catch. No catch, eu preciso dizer qual é o tipo, isso é, uma espécie de type hint, do Throwable que eu pretendo tratar. Então, a partir do PHP 7, é uma boa prática colocar a interface base para todos eles, que é o Throwable. E uma variável que será uma referência para um objeto de Throwable. Bem, aqui dentro nós teremos acesso a essa instância. Então, podemos até utilizar o vardamp e ver tudo que ela pode nos trazer. Então, o que eu preciso fazer é aqui no try testar alguma coisa e propositalmente colocar uma instrução que seja interpretada como um erro ou uma exceção. Vou utilizar uma função nativa do PHP chamada intDiv, aonde eu posso dividir um número por outro. Bem, é sabido que divisão por zero é um erro. E essa função intDiv, ela possui internamente um throw para que, caso
o usuário da função coloque a divisão por zero, a função lançará um erro. E esse erro pertence à taxonomia de Trouble e podemos tratá-lo aqui dentro do bloco do cat. Vamos rodar e ver. Então está aqui, ó. Eu recebi um objeto que é um division by zero error, e esse error ele possui um conjunto de atributos, em sua maioria protegidos ou privados, e por isso precisaremos utilizar métodos assessors para poder recuperar esses valores, que trazem informações úteis para a gente, como, por exemplo, qual o nome do arquivo em que esse erro ou exceção ocorreu, qual foi o nome da função que disparou essa exceção ou erro. Então, normalmente, a gente vai começar utilizando um método chamado getMessage, para a gente poder recuperar a versão amigável, mas nesse caso em inglês, da própria exceção ou erro. Vamos lá. Tá aqui, ó. Division by zero, né? Divisão por zero. Essa é a message, tá? De quando essa trouble ocorre. Bem, a partir do PHP 5.5 foi introduzido a palavra-chave finally, que me permite colocar uma ou mais instruções que serão executadas tanto se ocorrer uma exceção ou erro ou se não ocorrer. Então, se eu colocar aqui uma instrução echo terminou nosso try, essa instrução irá executar tanto se uma exceção ou erro ocorrer, um trouble, tá? Então observem aqui, ó, terminou nosso try, como também irá ocorrer caso as instruções de código dentro do try não lancem nenhum tipo de trouble. Então, aqui, ó, terminou o nosso try. Bem, eu posso também utilizar mais de um cat para que eu faça tratamentos diferenciados dependendo do trouble, isso é, dependendo do erro ou da exceção. Então, basta eu alinhar em quantos cats eu quiser, colocando aqui, ó, mais um cat. Então, aqui, por exemplo, eu vou começar a especificar. Se ocorrer um type error, então aqui eu posso colocar erro de página e trocar o nosso trouble genérico por um division by zero error. Caso ele ocorra, a gente imprime aqui uma mensagem customizada, erro de divisão por zero. Então observem que agora eu terei instruções diferenciadas para troubles diferenciados. Então vamos lá. Caso eu faça divisão por zero, ele vai entrar nesse bloco aqui, ó, erro de divisão por zero. Tá? Caso eu não tenha mais divisão por zero, mas eu tenha um erro de tipagem, tá? Como por exemplo, $x recebe uma função anônima que deveria voltar um inteiro, porém forçaremos a ter um erro de tipagem e voltará uma string. Essa função se auto-executará e isso acabará ocasionando um erro de tipagem. Por quê? Fizemos um tratamento específico caso ocorra um type error. Então, podemos no cat colocar classes específicas daquela taxonomia de troubles para que seja possível no nosso código fazer tratamento diferente para cada tipo de exceção ou erro. Bem, e no PHP 7.1 foi adicionado o operador pipe dentro do cat, permitindo com que eu possa agrupar troubles e fazer um tratamento único, não de forma genérica, como seria com todos os troubles, mas para um grupo específico. Então a gente poderia transformar esses dois cats em um só, utilizando o pipe dessa maneira. Type error. Podemos tirar isso aqui, local erro de divisão por zero ou de tipagem. Ocorreu um desses dois. A gente rodar,
Olha lá, erro de divisão por zero ou de tipagem. Posso trocar um pelo outro, colocar agora para forçar o erro de divisão por zero. E a mensagem é a mesma porque esse cat vai tratar estes dois tipos de trouble. Tá? Então, a partir do PHP 7.1, eu posso agora agrupar os tipos de erro também. Beleza? Pois bem, como eu faço para lançar uma exceção? Vamos lá. Eu crio uma função ou um método. Aqui eu vou criar uma função chamada escolha Mac oferta e receberá um inteiro chamado opção. E ele poderá retornar uma string ou nulo. Então, eu terei aqui um pequeno array com as opções ofertas. Aqui eu terei uma string Big Mac, Mac Cheddar, quarteirão, Mac Fish e Mac Chicken. Bem, agora, como funcionará a lógica do meu código? Eu poderia, de maneira otimista, simplesmente retornar a opção -1, que a array começa com 0, tá? E o usuário vai começar escolhendo as opções dele a partir do número 1, não vai ter o número 0, de forma otimista. Só que um usuário desavisado poderia escolher algum número 0 ou menor, ou maior do que o tamanho do meu array. Para isso, eu vou lançar uma exceção. Então, vou utilizar um if. Se não estiver no array, que array? Um array que eu vou criar aqui em tempo de execução. A opção num range de 1 a 5, quando eu uso o range, eu crio em tempo de execução um array que usa a sequência começando do 1 até o número 5. Se a opção que o usuário enviou nessa função não estiver dentro desse range, eu vou disparar uma exceção usando o token throw, new e uma exception. Aqui eu vou escolher uma do PHP chamada out of range exception e colocar a message dela, oferta inválida. Pois bem, estou aqui com uma função que, dependendo do dado imputado, ela pode lançar um throwable. Vamos lá, vamos utilizar ela. Escolha Mac oferta e proporcionalmente vou colocar o número 6. A gente não tem a oferta número 6. Vamos ver o resultado. Está aqui, ó. Gerou um erro fatal, uma exception que não foi capturada com a mensagem oferta inválida na linha 6. Bem, agora que eu tenho um trouble sendo lançado no meu código, eu preciso tratar ele como usuário da função agora, não mais agora como desenvolvedor da função, mas como usuário. Vou colocar a chamada dessa função dentro de um bloco try, identando aqui, e tratar ela com cat. Vamos dizer que eu não sei qual é o tipo específico dessa exceção. Posso colocar aqui a interface mãe de todos eles, que é o trouble. Colocar uma variável aqui $t. E eu poderia ter aqui um tratamento um pouco mais amigável. Tá? Ocorreu um erro. 2 pontos. Qual erro que ocorreu? Concateno com $t e pego o método getMessage, que todo trouble tem. Vamos rodar e ver como é que fica. Tá aqui, ó. Agora eu não tenho mais aquela pilha de dados e tenho já um tratamento um pouco mais amigável para o usuário. Bem, e conforme eu havia falado, nós também podemos criar a nossa própria classe trouble. Isso é, uma classe customizada de exceção ou de erro, permitindo assim com que ela faça parte dessa taxonomia de trouble e qualquer lançamento, por assim dizer, feito com
uma instância dessa nossa classe, possa ser tratado utilizando um bloco de try-catch. Bem, o primeiro detalhe que eu preciso salientar é que, apesar de existir a interface Trouble, a gente até utilizá-la como type hint, nós não podemos implementar ela diretamente, porque ela é uma interface de baixo nível do PHP e uma classe criada por um usuário não pode implementar ela diretamente. Para isso, nós somos obrigados a escolher alguma classe dessa taxonomia. Então, eu posso, por exemplo, criar uma classe que seja uma especialização de exception. Vamos lá. Nesse meu exemplo, eu vou utilizar o NetBeans. Eu quero criar uma exception que toda vez que ocorrer uma exceção com essa minha classe de exceção, os dados possam ser persistidos num arquivo de log. Então, vamos lá. Class minha exception será uma especialização de exception. Então, começaremos fazendo um override do método construtor. Public function construct. Colocaremos aqui o parâmetro mensagem, tá? Para que o usuário dessa nossa exceção possa até colocar uma mensagem customizada. A gente coloca aqui, ó, mensagem vazio, se ele não passar nada. O primeiro passo é executar o método construtor da minha classe Py, para que eu possa ter todos os recursos implementados nele também sendo executados na minha classe especialista. Então, coloco aqui passando o atributo mensagem. Bem, o segundo passo agora é fazer a minha especialização. Nesse meu caso, eu quero que ele faça um log guardando a pilha de chamadas da própria execução. Então, eu vou persistir usando novamente o file putContents. O nome do nosso arquivo será log.txt e vamos salvar a seguinte informação. Será o dia de hoje, new date time, formatado no padrão DMY, concatenado com o resultado de um método que a gente herda da exception, que é o get trace as string, tá? Para que a gente possa ter essa pilha. Bem, eu vou precisar utilizar um terceiro parâmetro do file putContents, para que eu possa informar para ele qual será o modo de escrita da própria função. Eu vou pedir para ele utilizar dois valores. Um é dizer que ele vai usar o file append, para ele sempre escrever no final do arquivo. E o outro é o lockx, para que eu tenha o bloqueio exclusivo na hora que eu estiver escrevendo. Bem, já tenho agora aqui a minha exceção customizada. Preciso só de alguma função ou trecho de código que utilize ela. Vamos lá. Vou criar uma função aqui chamada testar e receberá um inteiro chamado x. Caso esse inteiro seja igual a zero, nós iremos lançar, disparar uma instância de minha exception. E vamos colocar uma mensagem customizada aqui, ó. 0 não pode. Tá? Bem, tem uma função que, caso alguém utilize ela e entre nessa condição, uma exceção poderá ser lançada. E eu tenho uma função que tem um throw, o que eu posso fazer para poder tratar? Utilizar o try-catch. Então vamos lá. Try, utilizo o autocomplete aqui do próprio NetBeans, para ele gerar o código para a gente. Aqui, ó, um tratamento de uma exception. Como a nossa classe é uma especialização de exception, já está praticamente pronto aqui para a gente. Basta a gente usar a função de maneira objetiva para que force a exceção, passando aqui o valor 0. E vamos trocar só o get trace as string pelo get message, para que a gente possa dar uma mensagem amigável para o usuário. Vamos lá rodar agora e ver o resultado. Observem aqui que quando eu rodo, eu recebo a mensagem, que é o atributo mensagem na minha exception. E se a gente abrir lá o diretório, está aqui, ó, o arquivinho log.txt, com a data
e a pilha da nossa exceção. Como foi só apenas uma exceção, tá? Veio apenas uma linha dessa pilha. Mas se fosse uma exceção para uma função que chamou outra função, que chamou outra função, isso aqui estaria bem maior. E aqui está até o nome da função que foi executado com o valor passado e o número da linha, né, no arquivo. Custom.php na linha 20. Aqui, custom.php na linha 20. Beleza? Então o PHP ele permite que a gente possa criar nossas próprias exceptions ou erros. Bem, e como funciona no caso de erros que não são throwables, isso é, não podem ser tratados utilizando um try-catch? Bem, o PHP tem uma gama enorme desses tipos de erros. Tá? Eu coloquei aqui nessa tabela os que eu considero os principais. Então, nessa lista eu tenho, começando com o notice, que é um aviso para indicar que encontrou alguma coisa errada, e normalmente o PHP ele te avisa e ele até te dá uma dica de como evitar, porque o notice normalmente é uma coisa que pode ser considerado um erro, tá? Quando ele acontece, ele não interrompe o script e ele pode ser suprimido utilizando o operador arroba. Bem, eu tenho um segundo tipo de erro que é o warning, que é um erro não fatal, isso é, realmente é alguma coisa errada no seu código, porém não é o suficiente para o PHP considerar a possibilidade de interromper o programa inteiro. Então o programa pode continuar com ele. Ele também pode ser suprimido com o operador arroba. Eu tenho também o deprecated. Ele normalmente é um recurso que tem mais a ver com a API da própria linguagem. Por quê? Ele é um informativo para dizer que aquela função, ou aquela classe, ou até aquela sintaxe que você está utilizando no PHP, ela foi considerada descontinuada, depreciada, por assim dizer, e nas próximas versões ela será totalmente removida. Então, a tarefa do desenvolvedor é refatorar o código e trocar pelo substituto moderno, para evitar um erro fatal quando o PHP em que seu sistema está rodando for atualizado. Beleza? Bem, eu também tenho o error. O error, ele é um erro fatal. E quando ele ocorre, problema de memória ou coisas desse tipo, tá? Tem vários tipos de erros fatais. O script ele é interrompido e nós não podemos suprimi-lo com o operador arroba. De maneira similar também, o parser error, que é um erro que ele ocorre numa etapa anterior à execução, quando o PHP está começando a interpretar o seu código. Se ele encontrar um erro de sintaxe, ele vai gerar um parser error. Você não pode suprimir ele com arroba. E o script, na verdade, ele nem será interrompido. Ele nem será executado. Beleza? Então, vamos ver aqui um exemplo rápido utilizando cada um deles. Bem, o primeiro tipo de erro que nós vamos testar, um erro não throwable, é o notice. Observem que eu vou tentar acessar uma posição chamada nome no $post, sendo que eu não estou fazendo post nenhum aqui, muito menos com algum dado que seja de valor nome. Então, se eu tentar executar, eu vou ter um notice aqui, undefined index nome. E observem que eu posso tentar muito bem utilizar aqui o try com catch, colocar aqui a interface mãe, trouble, $t, e tentar isso aqui, por exemplo, pegar o get message para ver se eu consigo tratar com try catch. Podem ver aqui que não acontece nada, não consigo tratar. Nenhuma instrução que eu coloque aqui dentro, com 1, 2, 3, entra dentro do bloco do catch. Por quê? Porque nenhum trouble foi lançado nessa instrução. Foi lançado um tipo de erro não throwable. E o mesmo poderia ocorrer também se utilizássemos alguma instrução que gera um warning. Eu aqui tenho uma divisão por zero, só que dessa vez utilizando o operador matemático de divisão e não a função intdiv. E aqui, novamente, eu não consigo tratar via throwable e eu tenho um warning aqui, divisão por zero. Situação semelhante também, eu tentar utilizar algo que foi depreciado, como por exemplo a função createFunction, tá? Uma função antiga do PHP. Se eu tentar utilizá-la aqui,
eu vou receber um erro do tipo deprecated, beleza? Os 3 erros podem ser suprimidos utilizando um operador chamado arroba. Então, se a gente colocar um arroba aqui, onde o erro é gerado, e por exemplo, antes do create function, a gente é capaz de suprimir aqueles 3 erros. Esse inf é o resultado quando eu tento fazer uma divisão por zero. Bem, de antemão já aviso que esse operador não é muito recomendado. Por quê? Porque depois fica difícil você saber em que local estava acontecendo aquele erro. Porque essa não é uma maneira de você tratar, você não está criando um tratamento específico para cada um desses erros. Também podemos utilizar a função error reporting para que em tempo de execução nossa aplicação possa controlar se um determinado tipo de erro não throwable irá aparecer ou não. Então, por exemplo, se nós utilizarmos o error reporting passando o valor 0, todos os erros não throwables serão desligados. Se utilizarmos o error reporting com o e-warning, isso é, uma daquelas constantes da nossa tabela da tela anterior, estaremos ligando o aviso de erros apenas para erros do tipo warning. Também podemos combinar e criar um grupo, uma lista, utilizando pipe, similar ao que fizemos naquele catch. Então a gente pode colocar aqui, só queremos apenas os e-warning e os e-parse. Beleza? Então a gente pode combinar e fazer uma lista. E também podemos utilizar o caractere circunflexo para dizer que teremos todos os que estão na esquerda menos o que está na direita. No caso aqui, ó, poderíamos trocar para all, para retornar todos, menos os notices. Tá? Então, com erro reporting, a gente pode, em tempo de execução, também suprimir as mensagens de erros não throwables. Além disso, podemos controlar isso também no PHP ini. Vamos dar uma olhada. Aqui no PHP ini eu tenho uma linha chamada error reporting e com valor. Observem que ela está setada de maneira global para retornar todos os tipos de erro não throwables. Podemos utilizar aquela mesma sintaxe que utilizamos na função erro reporting e de maneira global em todas as aplicações que rodam nesse PHP, podemos configurar para, por exemplo, retornar todos e all menos, e aqui dessa vez utilizando não circunflexo, mas no PHP ini util, todos os erros menos os erros de depreciação. Beleza? Então a gente pode configurar, reinicia o Apache e a partir desse momento nenhum tipo de erro de depreciação será impresso na tela utilizando esse PHP. Beleza? Pois bem, um comportamento interessante seria se nós pudéssemos tornar um erro não throwable ser passível de ser tratado por um try-catch, similar a um erro throwable. Então, podemos utilizar o recurso do setErrorHandler para que, em tempo de execução, nós, de maneira temporária, possamos mudar o manipulador padrão do PHP para um customizado. Esse customizado terá a responsabilidade de lançar uma exceção e, após o código que poderá ou não utilizar esse manipulador de erros não throwables, nós devolveremos ao PHP o gerenciador padrão de erros. Beleza? Vamos fazer esse código aqui para a gente ver o passo a passo. A ideia é criar uma função que será utilizada pelo setErrorHandler. Então ela atuará de maneira similar a uma closure. Tá? Então a gente tem um número de parâmetros corretos para a gente colocar na nossa função. Vamos lá. Function meu manipulador. E os parâmetros serão código, mensagem, arquivo e a linha. O primeiro passo que nós deveremos fazer é testar para ver se o erro reporting ele está sendo maior do que 1. Se a pessoa não desligou ele nem usando a função erro reporting
ou a variável erro reporting no PHP-ini. Caso seja equivalente a positivo e o código também seja maior do que 1, então lançaremos uma exceção genérica, uma exception, passando aquela mensagem e um código 0. Beleza? Bem, com a função pronta, o que eu posso fazer agora? Eu posso ter uma situação aqui qualquer, e quando eu for utilizar essa situação, eu uso o try-catch, mas antes de começar o try-catch, eu coloco o manipulador padrão do PHP para ele agora ser sobrescrito pelo meu manipulador customizado. Então vamos lá. Eu vou utilizar a função setErrorHandler e colocar o nome da minha função aqui, ó, meu manipulador. Beleza? Então aqui eu vou usar um try e começar um teste. Eu vou ter um array com duas posições, Maria e José. Bem, vou tentar pegar uma posição que não existe, o que vai gerar um erro a priori não trueable, isso é, não tem erro ou exception nativa no PHP para tratar ele. Então o que eu vou fazer aqui? Tentar aqui pegar essa posição, array posição 10, por exemplo. Bem, vou usar um cat por quê? Porque quando esse erro acontecer, na verdade vai ser passado por nosso manipulador e ele sim vai lançar uma exceção. Aí sim vai cair dentro do nosso try catch. Vou pegar aqui a exception, colocar aqui um $e e tratá-la aqui dentro. Ó. Echo posição não encontrada. Tá? E aí, o interessante é usar o próprio recurso do finally para fazer o quê? Devolver para o PHP o seu manipulador padrão de erros, não trueables. Então a gente coloca aqui, ó, restore error handler. Beleza? Vamos testar o código aqui para ver o que acontece. Está aqui, ó, posição não encontrada. Se a gente tirar o nosso manipulador, comentar a linha, o que vai acontecer? Ele vai gerar um erro não trueable, do tipo notice, tá? Que é o mais simplesinho, que é undefined offset. Tá? Por quê? Porque esse é o jeito padrão do PHP manipular os erros não trueable. Quando a gente coloca o nosso manipulador, ele vai pegar e aí vamos usar o recurso de gerar uma exceção dentro dele, tá? Para que ele possa ser capturado dentro de um try-catch. Beleza? Então esse é um dos jeitos que a gente pode fazer de tratar um erro não trueable. Beleza? Bem, um outro recurso muito utilizado pelas linguagens de programação é o recurso da serialização. O que seria a serialização? É o processo de você traduzir estruturas de dados, como arrays, objetos nativos da própria linguagem, em algum formato que seja passível de ser armazenado, como, por exemplo, armazenado num arquivo texto. A ideia é que eu possa pegar toda uma cadeia de objetos, normalmente dentro de uma coleção, tá? No caso aqui um array, ou poderia ser algum outro tipo de estrutura de dados, e eu possa persistir eles de alguma maneira. E, obviamente, no momento oportuno, eu possa fazer o processo inverso, que é recuperar, isso é, reconstruir todos aqueles objetos em memória, de maneira que não haja nenhum tipo de perda de dados. Esse processo de serializar também é chamado de marshalling, tá? Que é empacotar objetos. Enquanto a operação oposta, né, que é a deserialização, também é chamado de unmarshalling, tá? Que é desempacotar um objeto. Como é que o PHP funciona com isso? Vamos lá. Lembrando um pouco aquela nossa aula de orientação a objeto, vamos dizer que eu tenho uma pequena aplicação que eu tenho duas classes de domínio, aluno e turma. Tá? E a relação é o quê? Aluno pertence a uma turma e uma turma pode ter vários alunos, tá vendo? Tem aqui, ó, public alunos. E a ideia é que eu possa criar instâncias tanto de turma como de aluno e possa, utilizando serialização mais manipulação de arquivo texto, eu consiga persistir aqueles objetos, isso é, eles a partir de agora, quando o script acabar, eles terão uma espécie de uma cópia fiel persistida no formato da serialização do PHP, e quando eu precisar,
eu posso ir lá, deserializar e reconstruir eles em memória em tempo de execução. Vamos ver como é que isso funciona. Então aqui no meu NetBeans eu criei uma pastinha serialização, estou com a classe aluno no arquivo aluno.php, tá? Com 2 atributos, método construtor, e a classe turma, 3 atributos, um para servir de relação entre turma e alunos, tá? Relação 1 para n. Bem, agora aqui no meu index eu vou construir uma pequena aplicação que vai criar um conjunto de objetos de turmas e alunos e eu vou persistir elas usando o file putContents, só que serializando toda essa cadeia de objetos. Vamos lá. Bem, primeiro passo é incluir os 2 arquivos, então vou utilizar aqui o include_once turma.php e aluno.php. Beleza? Bem, eu vou ter um array para guardar as turmas, tá? Mas antes mesmo de criar as turmas, eu vou criar os alunos em que nós literalmente matricularemos nessas turmas, beleza? Então vamos lá. Eu vou ter aqui o aluno 1, que será uma instância de aluno, que chamará José e terá a matrícula 1, 2, 3. Enquanto o aluno 2 terá o nome de Maria, com a matrícula 4, 5, 6. E um terceiro aluno, chamado Tiago, terá a matrícula 789. Bem, agora eu vou poder começar a criar minhas primeiras turmas. Vamos lá. Vou colocar no array de turmas uma nova turma, cujo nome será PHP. A turma começará hoje, com datetime passando today. E ela terá 2 alunos, o aluno 1 e o aluno 2. Teremos mais uma turma no nosso array de turma, que será a turma de Cake PHP. Ela começou ontem e ela contará com os 3 alunos. 1, 2, 3. Beleza? Bem, agora eu vou criar uma terceira turma. New turma, banco. E começou mês passado. Ela terá o aluno 2 e o aluno 3. Beleza? Bem, observem que turmas é um array que contém as turmas e eu tenho referência para os alunos dentro de cada uma das turmas. Tá? Então, com isso, eu não perderia meus dados dos alunos. Por quê? Porque a turma, nesse caso aqui, é a entidade forte e o aluno é a entidade fraca. O que eu vou fazer agora? Eu vou persistir a minha coleção de entidades fortes, usando a função do PHP serialize, passando aqui o nosso array de turmas. Eu ainda não persisti ele em arquivo nenhum, tá? Ele vai gerar no formato, a gente vai ver como é que é esse formato. Vou persistir ele usando o quê? Novamente a nossa funçãozinha file putContents. Vamos colocar o nome do arquivo como dados.db e passar aqui a nossa serialização. Beleza? Bem, vamos rodar o código e olhar como é que esse arquivo vai ficar. Rodando aqui, a gente não colocou eco nenhum, então não vai ter nada na tela, mas em compensação, a gente tem um arquivinho aqui, ó, dados.db. Se a gente abrir, ó, ele está aqui no formato serializado do PHP, tá? Ele utiliza uma sintaxe aqui exclusiva dele, onde ele é capaz de saber o tipo de cada atributo, os valores, as relações entre objetos e tudo o que for necessário. Então, agora nós faremos o processo inverso, o processo de deserialização, o unmarshalling. Vamos lá. O primeiro passo vai ser novamente incluir os arquivos. Por quê? Nós persistimos os objetos e seus valores, não o esquema, isso é,
A classe fica lá no arquivinho. Mas a priori vamos incluir aqui o turma.php e também o aluno.php. Beleza? Bem, eu agora vou ter na minha variável serialização o conteúdo daquele arquivo nosso .db. Então vou utilizar aqui o file getContents e pedir para pegar tudo lá de dados.db. Dando tudo certinho, vamos fazer o seguinte. Turmas receberá o quê? O unserialize da variável serialização, que é o conteúdo texto daquele nosso arquivo. Então aqui a gente vai ter de forma transparente nossos dados. Podemos muito bem chegar aqui e fazer o seguinte, criar uma tabelinha. Echo table border e iterar a nossa rede de turmas. For each turmas turma e fazer o seguinte, ó. Colocar aqui o table row e começar a imprimir as colunas, ó. td $turma do nome. Fecha td. Próxima coluna, td $turma data, né, que é um datetime, formatando ele em DMY. Beleza? Fecha td. td. E vamos fazer o seguinte. Vamos converter aqueles nossos alunos e pegar só os nomes deles, utilizando dois recursos. O arrayColumn e o implode. Então a gente coloca aqui implode, separando vírgula, espaço, pegando o resultado do quê? ArrayColumn, tudo de turma, setinha, alunos. Pegando qual atributo? O atributo nome de cada aluno. Beleza? E aí a gente fecha aqui com o TD. Agora a gente pode aqui fechar a nossa linha. Aqui ele vai se repetindo aqui a tabela direitinho. Tá? E a gente fecha a tabela. Vamos ver o resultado? Tá aqui, ó. PHP com José e Maria matriculado, Cake com José, Maria e Tiago e Banco com Maria e Tiago. Bem, o recurso de serialização ele tem propósitos específicos, tá? Não é o mais recomendado para uma aplicação multiusuário. Ele serve muito para você criar situações pequenas, principalmente monousuários. Para situações maiores, o ideal é nós utilizarmos o quê? Um banco de dados. E existem vários tipos de bancos de dados no mercado, sendo que até hoje os mais utilizados continuam ainda sendo os bancos de dados relacionais. E eles serão tema da nossa próxima aula, aonde finalmente começaremos a utilizar PHP com a terceira camada, isso é, a camada de repositório de dados. E nessas aulas utilizaremos 4 bancos de dados diferentes para mostrar as peculiaridades da integração do PHP com cada um deles, beleza? Espero que tenham gostado dessa aula, um abraço, fiquem até a próxima.